Porque a internet ela é muito boa, ela te traz informação, mas você tem que ter muito cuidado com quem você assiste essa informação. A pessoa que está ali, que ela não tem conhecimento e que ela está recebendo para falar sobre aquele produto, não tem credibilidade, porque ela está ganhando para aquilo. Bem-vindos a mais um talk do Hub Saia da Inércia. Como vocês podem ver, estamos num ambiente um pouquinho diferente, que estou em Porto Seguro com essa dermatologista maravilhosa, Sheila Matos. Nós estamos aqui para bater um pouco de conversa, para falar um pouquinho sobre como ela conseguiu essa clínica maravilhosa, com 10 médicos trabalhando, trazendo são diferentes modelos, né, de atuar no mercado da medicina e, além de tudo, ela é referência em tricologia. Mas ninguém melhor do que ela para contar a história dela. Mas antes de você ouvir a Sheila, não deixe de seguir, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com quem você acha que vai ganhar com esse bate-papo e também se inscreva no canal, que isso é muito importante para o nosso canal crescer. Então, Sheila, me conta um pouquinho da sua história, de onde veio a medicina, esse sonho de ser médica e de construir mais do que só ser uma médica, né? Perfeito. Bruna, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de tê-la aqui na Clínica Médica Life Clean e vou contar um pouquinho da minha história. Eu sou a doutora Sheila Matos, sou médica há 12 anos, sou dermato e tricologista e a clínica começou, o sonho da Life Clean começou há 10 anos atrás com um projeto de ter apenas um consultório, não era nem de ser de clínica. E aí o projeto foi crescendo, fui convidando alguns colegas para trabalharem comigo, só que naquele primeiro momento as pessoas tiveram um pouquinho de medo de empreender, de começar, acharam que era um tiro muito alto para quem estava começando. Mas eu não desisti, segui um planejamento, tracei uma meta e trabalhei durante 4 anos seguidos, de domingo a domingo, para começar a clínica. E aí eu montei o primeiro projeto, que era um único consultório e uma recepção, e coloquei 10 médicos trabalhando comigo. Então, quando eu não estava na clínica, a clínica estava funcionando da mesma maneira. Então, eu só atendia 3 dias à tarde, sublocava o consultório, só que eu não imaginava, porque era em plena pandemia, que a clínica ia dar tão certo. E em 5 meses a gente precisou mudar para um prédio. De hoje... Incrível. E hoje nós temos 6 salas, 6 consultórios, temos centro cirúrgico, sala de recuperação, temos sala de injetáveis, temos hoje 13 profissionais, uma equipe multidisciplinar. Então temos várias especialidades, a maioria casa com a minha especialidade e com a do meu sócio, que é o nutrólogo, o Dr. Arthur Frost. E hoje a gente é referência tanto na região de Porto Seguro quanto nas cidades vizinhas. Eu já fiquei sabendo, quando eu conversei que eu ia vir aqui para conversar com você, teve gente de BH que te conhecia, na parte da tricologia. Que bacana. Hoje a gente tem muitos homens passando pela calvície masculina, eles sempre passaram, mas agora esse papo ficou mais aberto, né? Parece que eles perderam medo. Como você sentiu, assim, esse comportamento do público masculino para aceitar mais a tricologia? Na verdade, o público masculino é um público muito específico. Ele não se encanta com beleza do ambiente, ele se encanta com clareza. Então a gente precisa ter uma comunicação muito direta com esse paciente, primeiro para atraí-lo e depois trazer resultados. Que o homem ele é muito objetivo. Então ele precisa de clareza e de resultado para que ele consiga fazer o tratamento dele. Antigamente era um tabu. O homem vinha porque a esposa marcava. Hoje não, ele busca, ele que procura. E ele, dentro do consultório, ele fala o quanto que incomoda ele a questão da calvície. Porque lá fora, ele fala, quando ele ouve as piadas, que ele não se importa, que ele tá assim, e que o pai é assim, e que os familiares também são assim, que tá tudo bem. Mas quando chega aqui dentro, eles dizem, me incomoda, não gosto de piada e eu quero mudar. Só que eu não quero virar outra pessoa, eu não quero mudar, eu quero voltar a ser quem eu era antes. Eu quero ter minha referência, que eu perdi a referência quando eu olho no espelho. E aí, esse público cada vez está crescendo. E cada vez mais jovens irem procurar, porque antigamente o nosso público era um paciente de 50, 60 anos.
Hoje, o paciente com 20, 25 anos, ele já vem. Ele não quer ficar calvo. Nem sempre o paciente vem para o transplante, ele vem para o tratamento, para evitar chegar a um transplante lá na frente. Então existe uma parte de educação preventiva que você também trabalha aqui. Isso, que na verdade é o principal. Até porque o paciente, mesmo aquele paciente que é um paciente de transplante, é um paciente que precisa de tratamento o resto da vida. Porque o cabelo transplantado não cai. Mas o restante dos fios que não foram transplantados, esse sim pode cair. Então, o tratamento ele é primordial antes do transplante, durante o transplante e pós-transplante. E principalmente para aquele paciente que começou uma calvície, percebeu que começou a mudar, começou a ter uma entradinha, ele consegue iniciar um tratamento e evitar chegar ao transplante. Nossa, bacana. E como que você, assim, virou referência em tricologia? O que foi, assim, a virada de chave que hoje muita gente procura tanto para aprender sobre, tanto para fazer os tratamentos com você? Na verdade, lá atrás, há uns 9 anos atrás, eu já trabalhava com a dermatologia e tinha aquele público masculino que eu fazia os tratamentos convencionais e via que precisava um pouquinho mais. Eu mesmo sentia que eu não tinha os resultados que eu gostaria com aqueles pacientes. E aí eu comecei a buscar mais. E na região não tinha tricologista, não se falava muito a respeito e nem se sabia, né? Os pacientes não sabiam que existia uma subespecialidade. E aí eu fui atrás. Primeiro fiz em Ribeirão Preto, depois fiz em São Paulo. E aí comecei a fazer um tratamento diferenciado e personalizado para os pacientes e os resultados começaram a vir. Com isso, a cidade pequena tem essa vantagem do boca a boca. Então, os resultados vieram com as indicações. Então, os pacientes diziam, olha, a doutora Sheila, eu fui, deu certo. Em pouco tempo, eu virei referência. E também, na região, não tem tricologista. Transplante capilar até tem, mas médico, referência em doença, não tem. Até porque nós temos mais de 100 doenças de couro cabeludo. Não é só a calvície convencional, a alopecia androgenética, que a gente conhece e fala mais, mas são várias doenças que algumas, inclusive, são muito graves. Do cabelo que cai e não nasce mais. Eu vejo, assim, que existe uma evolução do público jovem que está buscando isso. Existe também aquela... Eu acho que até uma evolução do comportamento masculino, né? Que perdeu aquele machismo que não pode fazer tratamento de beleza, né? Porque não é nada, é um tratamento de beleza e é um tratamento de saúde. Exatamente. É um tratamento de saúde maquiado de beleza, vamos dizer, né? Porque não é nada, envolve, além de tudo, vários comportamentos e hábitos que a pessoa precisa mudar, né? E, na verdade, mudou muito o perfil. Inclusive, o paciente, às vezes, ele vinha, ele marcava como o último na clínica, que ele não queria ser visto em uma clínica que ele considera clínica de estética. Mas é muito mais que estética. É autoestima, é confiança, é você se reconhecer. E aí, esse mesmo paciente, hoje, ele fala para todo mundo que ele faz tratamento, ele não se importa mais em dizer isso, não se importa em contar que ele fez um transplante também, porque era tudo muito escondido antigamente, porque tinha essa vergonha de contar. Hoje não, hoje todo mundo faz tratamento, até porque 70% da população masculina tem a calvície masculina, a alopecia androgenética, e 40% nas mulheres também, porque a calvície também existe na mulher. Sim. E hoje as pessoas não têm vergonha de procurar ajuda. Os homens antigamente tinham mais receio e as mulheres eram um público, embora tenha uma porcentagem menor, era um público que buscava mais rápido ajuda, né? Mas hoje não. Hoje, tanto homem quanto mulher, todo mundo faz tratamento e não tem mais receio em contar que faz esse tratamento. E quanto mais jovem, melhor o resultado. E hoje, com a internet, mais informação, as pessoas estão procurando mais cedo o tratamento. Não, maravilhoso. E quando você começou a criar a sua clínica, como que você olhou assim para as pessoas ao seu redor e falou assim, esse eu quero do meu lado, esse eu não sei, para começar a convidar esses médicos para serem seus parceiros? Eu trabalhava em vários hospitais naquele momento. Então, eu já conhecia os médicos de referência. Quando eu fui montar a clínica, eu precisava de 10 profissionais para ocupar os horários que eu
precisava. E eu fui atrás justamente daqueles profissionais que eu iria como paciente. E aí surgiram os convites. Alguns puderam aceitar naquele momento, outros, devido à agenda, não aceitaram e que hoje trabalham conosco. E a maioria se mantém até hoje, outros foram embora da cidade, mas a gente tem uma equipe muito boa e que passa credibilidade para os pacientes. Por isso que a clínica se tornou referência em tão pouco tempo. Em Porto Seguro, assim, por ser uma cidade turística, apesar de que tem muita gente que mora aqui, tudo e mantém, e tem várias cidadezinhas em volta. Como é que você trabalha essa comunicação para trazer esses clientes locais? E sim, mesmo sabendo que existe uma grande movimentação de turista aqui. Na verdade, os pacientes das outras cidades, as dermatologistas das outras cidades encaminham para mim. Então, eu atendo o meu, por isso minha agenda é sempre cheia, porque eu atendo os meus e os dos outros. E como eu virei referência já há alguns anos, os próprios médicos me encaminham os pacientes. Então, eu tenho paciente de Minas, que vem todo mês, tem paciente de Eunápolis, Teixeira, que vem e já faz acompanhamento há muitos anos comigo. Gente, isso é muito incrível. E essa fidelidade com esses clientes, como que você trabalha ela? O principal, eu traço a expectativa do paciente desde a primeira consulta. Na primeira consulta, eu nunca abro mão da consulta, porque às vezes o paciente manda mensagem querendo já iniciar um tratamento. Só que são várias doenças diferentes que mudam o tratamento. Então, ele sempre tem que passar pela consulta. Na consulta, a maioria dos pacientes, 70%, a gente consegue diagnosticar na tricoscopia. Eu projeto o couro cabeludo do paciente na tela e explico para ele tudo que ele tem. E aí a gente vai trabalhar a expectativa dele. Em alguns casos a gente precisa de biópsia. Então eu já digo para o paciente, a gente consegue chegar até aqui, ou a gente não consegue chegar. E aí o paciente, ele tem clareza com o tratamento, vai obter aquele resultado, então é um paciente que fica fiel. Porque ele sabe onde ele vai chegar e eu já trago para ele essa proposta. Agora, quando a gente não tem essa comunicação, o paciente às vezes se frustra. Aí é o paciente que não volta. Entendi. E assim, apesar de você ter aí sua especialização como tricologista, a gente não pode deixar de ver as outras áreas da dermatologia, né? Como que você comunica essas outras áreas da dermatologia, mesmo tendo esse seu ramo mais, vamos dizer, que chama mais atenção que a tricologia, né? Que é um assunto que está em alta, né? Eu sou dermato raiz, eu gosto de doença, eu gosto de pereba. Então, assim, isso comunica com a tricologia também. Porque na tricologia, no couro cabeludo, a gente tem câncer de pele. Então, assim, não é só cabelo, é doença. A pele do couro cabeludo ela é muito sensível, principalmente quando o paciente começa a perder cabelo. Então, a gente começa a ter as doenças de câncer de pele, de psoríase, de dermatite. E isso também tem no corpo. Então, muitas vezes o paciente que vem para mim com a psoríase no corpo, ele fala, doutora, inclusive meu couro cabeludo ele coça também. E aí, a gente vai examinar o cabelo dele, ele também tem. E é esse paciente que fala, minha mãe também tá tendo queda capilar, vou trazer, porque eu não sabia que existia essa especialidade. Que até hoje muitas pessoas ainda não sabem que existe essa subespecialidade na dermatologia. Na parte estética, eu já não trabalho tanto com isso, porque não dá para abraçar o mundo, eu não tenho agenda para isso. Né? Não dava para trabalhar com a tricologia, trabalhar com a dermatologia clínica e ainda trabalhar com a estética. Então hoje eu tenho uma outra médica, outra dermatologista na clínica, a doutora Bruna Mairink, e a gente está trazendo mais uma outra dermato esse ano ainda. Gente, então o time só está crescendo. Só crescendo. Ai, que espetáculo. E quando você pensa assim no seu crescimento, porque você até contou, né, que nos primeiros 4 anos, você antes de abrir, criou esse caixa. Eu acho que é legal compartilhar com o pessoal a importância desse caixa, porque muita gente acha que vai começar a ficar milionário da noite pro dia e se dá tudo errado, se endivida e faz um monte de confusão financeira. E você até deu o exemplo de outros médicos que você chegou a chamar e eles, por prioridades diferentes, optaram por não participar. Então, eu gostaria que você contasse um pouquinho mais como foi essa decisão. Não, agora eu vou abrir mão de lazer e tudo, contar um pouquinho como é que foi esse momento da sua vida. Então, o sonho da clínica sempre existiu. E para que acontecesse, eu tracei uma meta e um direcionamento, que isso é fundamental. E eu comecei a trabalhar todos os dias, de domingo a domingo, abdicando de férias, de momentos de lazer, onde alguns colegas estavam comprando carro, viajando, eu não gastava com nada.
eu fui só guardando, investindo também, porque eu estava multiplicando o valor, para que quando eu montasse a clínica, no dia que eu inaugurei a clínica, eu não devia R$1 a ninguém. Então, tudo que vinha depois era lucro. E a clínica, você falou que ela migrou em 5 meses. 5 meses. Mesmo na pandemia, como é que você conseguiu? Foi os cabelos caindo pós o Covid, que tanto de gente perdeu o cabelo? O que aconteceu? O que foi essa virada de chave? Essa virada, né? Na verdade, o que aconteceu é que quando eu cheguei em Porto Seguro, há 12 anos atrás, as pessoas não me conheciam. Então, para que as pessoas me conhecessem, eu comecei a ter... Foi um tiro no escuro, mas que deu certo. Eu comecei a atender em todos os lugares, porque eu queria que as clínicas fizessem o meu marketing. Eu não podia fazer meu marketing na época. Então, todas as clínicas pequenininhas, em Trancoso, Arraial, Belmonte, todas as cidades, todas tinham minha foto. Então, o paciente que às vezes não me conhecia porque tinha passado na consulta, já tinha ouvido falar de mim. Ah, doutora Sheila, eu não conheço, mas eu vim em algum lugar. E essa pessoa, por ter me visto em algum lugar, me procurava. E aí, quando eu montei a clínica, foi mais fácil porque eu já tinha credibilidade no mercado. E com isso, com essa credibilidade e com os profissionais que eu coloquei, passou confiança. Então foi fácil a nossa agenda encher tão rápido, lotar tão rápido, porque as pessoas já conheciam o nosso serviço. E aí eu fui saindo no início, o trabalho escolhe a gente, depois a gente escolhe o trabalho. Com certeza. E aí, a partir do momento que a clínica começou a andar sozinha, eu fui saindo dos outros lugares e hoje eu estou, graças a Deus, só na minha clínica. É muito engraçado, né? Porque as pessoas acham, né, que vai acontecer da noite pro dia. Que nem eu falei antes, não tem jeito. E o marketing vai muito além de fazer um tráfego pago. Que nem você falou assim, eu fui em várias clínicas, as pessoas me viam. Muitas vezes as pessoas acham que vão criar credibilidade estando só dentro de casa fazendo conteúdo. Não, você precisa de ir em eventos, você precisa de ir, no caso da medicina, em muitos congressos e tudo. E pensando nessa parte de ir a lugares, estar em lugares, o conhecimento também é uma grande diferença que faz ganhar credibilidade. Como é que você trabalha a sua evolução como profissional? Exatamente. Não adianta a gente ter uma linda clínica, ter uma boa gestão, ter um bom marketing se a gente não tiver conhecimento e qualidade. Isso é o ponto principal, é a chave para o paciente fidelizar. Eu não abro mão de participar dos congressos mundiais, principalmente de tricologia. Toda hora estou participando de alguma reciclagem, de algum curso. Eu sempre estou lendo. Minha filha até fala, mamãe, você ainda precisa estudar, porque toda semana tem algo novo, toda semana lança alguma coisa nova, e se a gente não estudar, a gente fica para trás. E isso faz diferença para o paciente, porque quando o paciente chega, ele já pesquisou no ChatGPT, ele já pesquisou no Google, e ele vem com informação. E se você não tem conhecimento daquilo, você fica para trás, você perde credibilidade. Então, quando ele chega e ele fala, doutora, eu vi que saiu essa semana, tá? E aí eu explico, olha, isso aí ainda não tem estudo científico, trouxeram essa abordagem, mas não tem respaldo. Ah, não, isso aí tem, isso aí vai sair daqui a pouco como medicamento. E aí o paciente, ele começa a sentir confiança, que ele sabe que você sabe do que tá falando. Na medicina tem muito disso, né? Principalmente com a velocidade que as informações chegam, né? Sempre tem alguma notícia que a pessoa traz pro médico e fala assim, eu posso fazer isso? Então, eu trabalho junto com uma clínica de fisioterapia e performance da saúde. Eles falam muito de gente que a gente até brinca, às vezes até mandinga que chega lá e eles têm que falar assim, então... Não, tem paciente que chega e fala, doutora, meu cabelo começou a cair depois que uma pessoa olhou e falou, ai, que cabelo tão lindo. Foi olhado, doutora. Aí falou, olha, pode ter sido olhado também, mas a senhora tem uma doença tal que contribuiu para essa queda. A gente vai tratar isso aqui e fica longe dessa pessoa. Então a gente aborda, porque eu também não vou tirar a crença da pessoa. Sim. Né? Não é meu papel. Mas eu trago para ela, abordo o que realmente ela tem e o que vai ter de resultado. A questão da lua cheia, eu cortei meu cabelo na lua cheia e não teve resultado. Então tá, vamos cortar na lua cheia, mas a gente vai fazer esse tratamento aqui. E o marketing também da suplementação, principalmente de cabelo, é uma coisa que chega até a assustar os médicos, né? Porque todo mundo fala assim, tá comendo bala fine e sem açúcar, né? É bem isso. Não tem resultado porque tudo que tem ali nessas gominhas é muito pouco. Serve em qual momento?
Não é que não serve em momento nenhum, mas, exemplo, depois que o paciente está bem estabilizado, não tem queda, está com todas as vitaminas, ok, aí ele não se alimenta bem, ele pode até tomar para manter, porque ali são doses diárias de manutenção. Agora, se você mantiver uma boa alimentação, não tem nem por que tomar. Se suas vitaminas estiverem baixas, a suplementação é muito alta. Então, o que você vai tomar ali, você vai passar a vida toda tomando e não vai chegar no que você precisa. Então, por isso que normalmente a gente não passa para o paciente gominhas, suplementos que ele vai comprar na farmácia. Então, Sheila, eu gostaria que você também compartilhasse como que normalmente você lida com essas situações da pessoa que fala assim, não, porque eu tomei o negócio, vou pegar uma gominha agora que tá na moda, da Gudai e da Manucite. Tô tomando essa gominha, comecei a ter performance melhor, meu cabelo melhorou, que eu acho que é gominha de creatina. E tem aquela que tem que é um ursinho e tudo. Como é que você educa esse cliente para ele entender o diferente dessa suplementação de manutenção para o que realmente precisa? Eu sempre mostro para ele o que vem naquelas gominhas e mostro a dosagem, que é muito baixa. Ela falou, dona fulana, a senhora tá aqui com a vitamina D em 30. Para o cabelo, a gente precisa de no mínimo 40, 60. Se a senhora for tomar essa dosezinha de manutenção, não vai chegar no que a gente precisa, então seu cabelo vai continuar caindo. Então, a gente precisa suplementar. Quando a gente terminar a suplementação, a senhora pode continuar, já que a senhora não se alimenta bem. Não tiro totalmente do paciente, embora... Agora, explico para ele que não foi aquilo que trouxe o resultado, que ele falou, depois que eu comecei eu senti a diferença. Não foi isso. Mesmo sem tomar, você também teria resultado por outros motivos. Seu organismo melhorou, ou que você fez outro tipo de suplementação. Mas eu explico para o paciente e cientificamente sempre trago essa abordagem para ele. Ah, entendi. Assim, eu vejo que o marketing delas atrapalha muito, né? Você sente que esse marketing te atrapalha no dia a dia? Atrapalha. E eu sempre falo com o paciente, cuidado principalmente com blogueiras. Não sei se eu vou poder trazer isso aí. Não, pode falar das blogueiras, porque agora vai sair, eu até no nosso último talk, que foi com uma nutricionista, porque acaba que tem muita blogueira que receita até 21 dias fica mais magra. Isso. Saiu uma lei, quer dizer, está saindo uma lei que vai proibir pessoas que não têm aquela especialização a falar daquele produto. Então, uma pessoa que não tem especialização, por exemplo, no mercado financeiro, não vai poder falar de finanças. Uma pessoa que não tem formação em nutrição, não pode falar de nutrição. E, obviamente, uma pessoa que não tem formação de medicina não vai poder falar de medicamento. Eu sempre trago essa abordagem para o paciente, porque a internet ela é muito boa, ela te traz informação, mas você tem que ter muito cuidado com quem você assiste essa informação. A pessoa que está ali, que ela não tem conhecimento e que ela está recebendo para falar sobre aquele produto, não tem credibilidade, porque ela está ganhando para aquilo. Então, eu sempre falo, vai ter credibilidade se é um médico que está trazendo informação e que não está escrito ali, parceria paga. Entendi. Que aí é fundamental. Aí ele está trazendo ciência. E agora, se ele está trazendo uma parceria com alguma marca, desconfie. E tem uma regra que o médico tem que sempre indicar 3? Não tem uma coisa assim? Na verdade, ela não pode ter conflito de interesse. Então, ele sempre vai explicar, olha, eu tô trazendo... Como muitas vezes eu faço, olha, gente, vou fazer a resenha desse produto aqui que eu tô gostando bastante, sem conflito de interesse. Só porque eu usei e realmente ele entrega o que ele tá propondo. Mas nós temos também tal marca que também vai entregar o que você precisa. Então não precisa ser exatamente esse produto. Não precisa a gente falar só de 3 produtos, eu posso falar de vários ou apenas um produto, mas sempre colocar que eu não tenho um conflito de interesse nenhum com a marca. Ah, legal. Então, realmente, o médico em si não pode ter parceria com marcas. Não, e não pode vender também na clínica. Viu, gente? Se você tá começando aí no mercado e já tá fazendo parceria exclusiva, não pode. E até a gente não pode fazer na clínica porque senão fica direcionado. Se eu vendo aqui um produto, eu vou direcionar para aquele produto. E aí isso não é medicina, isso não é ciência, isso é venda casada. Então eu indico para o paciente, e gosto muito de botar na receita 3 propostas ou mais, e o paciente fala assim, olha, você vai comprar pelo preço, mas você pode ter a mesma entrega se você comprar
esse ou esse produto. Aí na receita eu sempre coloco opções para o paciente. Ah, perfeito. Até mesmo por causa do custo, né? Porque Exatamente. tem marca que é mais cara só pelo nome, né? Isso. E às vezes o paciente encontra uma promoção e não foi a que eu botei na receita. Ele fala, não vou comprar porque ela não colocou. E se ele tem as opções, fala, esse aqui entrou na promoção esse mês, vou comprar esse. Perfeito. E uma receita dermatológica, normalmente uma receita mais alta. Então a gente tem que ponderar isso também. Não é todo mundo que vai conseguir comprar toda a nossa receita. Perfeito. Gente, o papo com a Sheila tá muito gostoso, mas agora o papo vai ser somente exclusivo para membros do Saia na Inércia. Se você ainda não é assinante, a assinatura é a partir de R$ 97,00 mensais e você pode receber conteúdos como o que a gente está fazendo aqui agora, como aulas exclusivas somente para membros. Sheila, deixe suas redes sociais, seu contato, para quem está assistindo poder entrar em contato com você, poder consultar com você e logo depois vamos para o Hub. Perfeito. Minha clínica, vocês podem seguir a Clínica Médica Life Clean ou o meu Instagram pessoal, doutora Sheila Matos. Pode me mandar mensagem que eu tiro a dúvida de todo mundo a qualquer momento. É só mandar uma mensagenzinha lá. E também, para quem mora em Porto Seguro e região, nós estamos aqui na Clínica Médica Life Clean, na Praça São Sebastião. Então vamos pro Hub? Vamos! Bora pro Hub!